Olá, 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 olá. Hoje, dia 28 de dezembro de 2018. Essa bolsa é muito louca. Eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Espero que vocês tenham passado um ótimo ano. Espero que vocês tenham um 2019 maravilhoso. Bom, conforme eu prometi, vou fazer aqui um vídeo para falar sobre fundos imobiliários. Então, é mais um tema aí para um vídeo avulso na área iniciantes. Vai estar lá no site. Aproveita e entre no site. O site vai estar na descrição do YouTube aí embaixo, para quem estiver assistindo pelo YouTube direto. Então entre no site para poder e se inscreva no meu canal também, porque lá tem bastante vídeo, tá bom? Bom, gente, vou falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, que é uma outra forma de você rentabilizar a sua carteira. E ele realmente tem bons motivos para você estar investindo lá. E eu vou mostrar um pouquinho sobre ele, as nuances e o que é preciso entender desse mercado antes de entrar nele, tá bom? Então vamos começar aqui. Vamos entrar aqui já no fundo imobiliário, vamos falar um pouquinho sobre ele, introdução ao mercado. Bom, o que a gente vai abordar aqui? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o fundo imobiliário, né? Como é que a gente enxerga ele, né? De uma forma bem simplificada. E o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, gente, muito importante, o que eu vou estar mostrando para vocês aqui não é nenhum call, nem informações para que vocês possam estar fazendo essas aplicações. É apenas para que vocês conheçam mais uma modalidade e se vocês se interessarem em ir mais a fundo. O que eu estou mostrando é uma visão bem superficial do que é o fundo imobiliário e como tratar o fundo imobiliário, tá ok? Então, vocês têm que depois fazer uma pesquisa mais profunda, fazer a análise de vocês. E vocês vão entender porque muita gente acaba perguntando, né, acaba pedindo aí para fazer análise do fundo imobiliário lá no canal, e por que eu não faço no momento. Vocês vão ver que tem mais variáveis, e essas variáveis precisam ser analisadas com carinho antes de poder fazer qualquer análise só gráfica, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o fundo imobiliário. Vamos comparar o fundo imobiliário com imóveis e também as ações, né? Vamos falar um pouquinho sobre os custos dele, como é que é a implicação do imposto de renda. Vamos falar sobre o setor IFIX, que é o setor dos fundos imobiliários, e vou mostrar uma tabelinha para vocês. Como olhar, né? E como é que a gente faz uma análise de forma bem simplificada aqui sobre os FIs. E qual a melhor estratégia para aplicar, e depois eu vou falar um pouquinho sobre os riscos, riscos não, mas sobre os pontos que vocês devem prestar atenção, tá ok? Então vamos lá, fundo imobiliário. O que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário nada mais é do que uma fração de um imóvel, né? Então se você não tem dinheiro para comprar um imóvel total, você pode comprar a fração dele. E a fração desse imóvel ele vai te gerar também, proporcionalmente, os valores de renda de locação do imóvel, arrendamento e até mesmo a venda do imóvel, você retorna o seu investimento. Tá, ok? Bom, ela é uma forma bem prática de se investir em imóveis, primeiro porque você não precisa ter todo o capital disponível, né? Então você vai utilizar um recurso menor do seu valor financeiro para poder ser proprietário de um imóvel. Você vai ser coproprietário, né? Será você e outros proprietários daquele imóvel. Você vai ter direito de receber os aluguéis, também os proventos, e tudo isso sem incidência do imposto de renda. Você só vai ter imposto de renda quando tiver a venda do imóvel, ou da sua cota, né? Porque você vai comprar o FI, será por cotas, e ele está disponível no Bovespa, como uma ação. E uma coisa muito importante é que você não vai precisar interferir e tomar decisão nenhuma sobre manutenção do imóvel, sobre contratos de aluguéis do imóvel. Isso você vai ter aí os administradores. Por isso que eles são tão importantes nesse processo. Bom, vamos comparar um pouquinho. Então, eu tenho os imóveis, né? O investimento para aplicar no imóvel é alto. O FI já é baixo, qualquer R$ 1.000 você já começa a aplicar em FIs. E como também é ações, né? R$ 300 você já consegue comprar ações. A liquidez no imóvel é baixa, né? Para vender não é fácil. O FI ele é baixa para média, vai depender do tipo de fundo imobiliário que você vai estar
querendo comprar, e as ações também, você tem aí uma alta liquidez, isso também é relativo ao tipo de ação que você está comprando. O risco dos imóveis é baixo, né? Ele é um patrimônio, ele está lá, ele não se extingue por si só. Os FIs é médio, porque ele pode perder valor ou pode acontecer alguma mudança no, na lei brasileira, e isso pode realmente impactar diretamente os seus FIs. E as ações é um risco mais alto, né? Volatilidade, né? Renda variável. Imposto de renda sobre os proventos. Os imóveis você vai pagar proporcional ao que você recebe, né? Você vai ter que recolher lá mensalmente, ou na virada do ano, no imposto de renda, você vai ter que recolher o imposto relativo ao que você recebeu. Os FIs, os aluguéis e proventos, eles são isentos, como as ações também, os dividendos são isentos. O FI é como você estivesse recebendo um dividendo. Um imposto sobre a venda, né? Os imóveis ele chega aproximadamente a 27,5%. Os FIs comprou, vendeu, independente do tempo que você ficou com ele, é 20%, e as ações é 15% no swing trade, né? A custódia do imóvel, se você não paga a custódia, né? Você não tem ninguém cuidando para você, você mesmo, ou uma corretora que faz a sua gestão dos aluguéis, ele vai cobrar a administração disso. Os FIs depende da corretora, né? Tem corretora hoje que não cobra a custódia para poder manter o seu papel lá dentro. E as ações, bem como as ações também, depende da corretora. Corretagem, corretora de imóveis, né, de 6 a 10%, dependendo do tipo de imóvel e dependendo da corretora que você utilizar. Os FIs também vai depender da corretora, bem como as ações. Existem já corretores que não cobram nada para corretagem. Você pode comprar e vender, eles não vão te cobrar taxa de corretagem. Então, é um benefício em comparação a imóveis de acessibilidade, né? Então, muito melhor para quem tem menos volume de dinheiro aplicar em FIs para tirar uma renda proporcional do que aplicar em imóveis, que é um bem que fica lá com baixa liquidez, mais difícil de se desfazer dele. Então, você tem maior oportunidade nos FIs. Imaginando também que você vai ter gente profissional cuidando do imóvel. Bom, qual é a composição do IFIX? Geralmente ele é papel, né? Ele pode ser atrelado a alguns fundos, eu já vou falar sobre isso, e tem os de tijolo, ou seja, aqueles que são materiais, são físicos, são palpáveis, existem, né? Nos papéis nós temos os certificados imobiliários, nós temos fundos de fundos, então ele monta aqui uma carteira que não está ligado geralmente a nenhum imóvel físico. Então, ele vai montando lá sobre certificações, sobre fundos de fundos e assim por diante. O tijolo ele pode ser um escritório, ele pode ser shopping, ele pode ser hospitais, galpões, escolas, hotéis, varejo de desenvolvimento. Existem aqueles também que são mistos. E existem parte de papel e parte de tijolo. Então, para poder rentabilizar mais o fundo, ou o IFIX, né, o FI, por muitas vezes você vai achar aí alguns híbridos, né, que tem tanto papel quanto tijolo dentro da sua composição. Por isso que é importante entender do que você está falando. Depois eu vou falar, né, porque é diferente quando você compra um imóvel que é um escritório ou compra um imóvel que é um hospital, né? São taxas diferentes, são aluguéis diferentes, né? Hospitais geralmente é só um inquilino, nos escritórios você pode ter mais de um inquilino, onde tem mais risco, e assim vai, né? Já já a gente entra um pouco mais nesse detalhe. Os componentes de formação dos FIs, quando eu estou falando daqueles que são palpáveis, né, que são os tijolos. A sugestão é analisar como se estivesse comprando um imóvel. Então, quando você vai comprar um imóvel, você não vai lá e simplesmente compra um imóvel. Você tem que analisar que bairro que ele está, a visibilidade que aquele imóvel tem naquela região, quem seriam os possíveis inquilinos e assim por diante. Então, você tem que analisar os FIs como se fosse a compra de um imóvel normal. E eu sempre sugiro, né, para tudo, né, inclusive até para as ações, a gente sempre tem uma tabelinha de comparação do que eu quero
com aquele investimento. Então, no caso do FI, a gente pode montar uma tabelinha, eu fiz uma tabelinha bem reduzida aqui. Você vai poder pegar aqui o seguinte, você vai pegar a localização, como eu falei, né? Que bairro que ele está, qual a cidade que ele está, né? Qual a visibilidade que ele tem, onde ele está locado o imóvel, e aí você vai comparando isso para o F1, para o Fundo Imobiliário 1, Fundo Imobiliário 2 e assim por diante. Quem são os locatários? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Existe um fundo imobiliário que estava alocado no Rio de Janeiro, no centro, que era locado para a Petrobras. A Petrobras era o único inquilino desse FI e quando ele saiu, ele gerou um belo prejuízo, porque era um inquilino só, mesmo que a área seja uma área nobre, mas quando ele deixa o contrato, isso dá um belo problema para os proprietários. O tipo de FI, né? Que tipo de FI é? Ele é um shopping, ele é um hospital, ele é escritório, ele é galpão, o que ele é? A administradora também é muito importante, porque existe uma reputação no mercado, então é bom sempre dar uma olhada, né? Existem administradores de renome e que sempre dão maior rentabilidade, e isso é muito importante ver. O RMG, que é a renda mínima garantida, isso é importantíssimo. Muitos imóveis que estão sendo lançados, ele tem uma renda mínima garantida por um período, 1 ano, 2 anos, depende do contrato que for feito. E isso ele pode causar a ilusão de que você vai ter uma renda muito boa depois de 2 anos. E, na verdade, eles já estão te disponibilizando uma renda, mesmo antes, às vezes, de ter todos os inquilinos dentro do imóvel. Então, isso pode te gerar um problema futuro, se ele não estiver totalmente locado, né? Não tiver todo mundo já com o contrato montado. Então, tem que ficar muito atento a esse ponto. É um dos pontos hoje que eu vejo muita gente depois reclamando que está perdendo dinheiro justamente porque não prestou atenção na renda mínima garantida. Aqueles que já são consolidados, já têm 5, 10 anos de imóvel alugado, ele já não tem mais o RMG, geralmente para lançamentos, tá? Detalhes de contrato, tem que entender os contratos, quando eles vencem, quais são as formas de correções. A liquidez é importantíssimo, porque o dia que você precisar se desfazer daquele imóvel, você precisa ter gente para comprar. Então, se não tiver liquidez, você não consegue se desfazer do imóvel tão facilmente. E o histórico, qual é o histórico, né? Quem está lá, quem está entrando, se um inquilino que está entrando lá, está montando contrato, ele é um inquilino que costuma pagar em dia e tudo mais. E o próprio histórico do imóvel, se é um imóvel que dá problema, geralmente está em região de risco, se é uma região onde o governo pode estar fazendo alguma nova tributação para a região, etc, etc. Então tem que ficar atento com esses pontos. São alguns pontos, existem outros. Eu coloquei aqui os mais importantes, que são mais fáceis de vocês acharem a informação. Vou mostrar depois como buscar essa informação. Qual a melhor estratégia, né? Sempre a melhor estratégia é você olhar onde ele está, né? Qual o setor que ele faz parte, se ele é um galpão, se ele é um escritório, se ele é hospital, se ele é escola, mais os fundamentos dele, tudo aquilo que eu estava mostrando, o RMG, né? A renda mínima garantida, quem é o administrador, se ele está 100% locado, e etc, etc. Mais o gráfico, porque aí você consegue ver a ascendência e o interesse dos investidores naquele fundo imobiliário. Isso é importante porque isso também gera liquidez para o fundo. E nada melhor do que a diversificação, nunca entre com todo o seu valor disponível em um único fundo imobiliário. Diversifique, porque é a melhor coisa, né? A setorização às vezes vira um problema, como foi o caso da setorização dos bancos, né? Os bancos alugavam os imóveis e o banco está deixando de ter imóvel, então muitos contratos foram acabando e os imóveis ficaram sem locatários, e isso virou um problemaço. Então, a diversificação é importante para que um dia que você tenha algum problema em algum setor, você esteja protegido. Então, diversifique sempre. E os proventos, se possível, sempre reaplicar, né? Porque você vai estar recebendo por ano aí, dependendo do tipo do fundo imobiliário e dependendo do imóvel que você está alocando, ele vai te dar os proventos e esses proventos podem ser reaplicados. Isso potencializa os seus ganhos e vai fazer com que você tenha aí um crescimento
de imóveis. Isso é muito interessante para aqueles que podem reaplicar esses proventos. Bom, então o que você tem que ficar atento? Primeiro, a liquidez, né? Olha a liquidez para você ter certeza que você vai poder vender isso no futuro. Segundo, renda mínima garantida. Se é um imóvel novo, eles vão te dar uma renda mínima garantida, olhe as condições, verifique, porque depois, quando estiver terminando o período de renda mínima garantida, o valor da cota geralmente cai, e isso começa a fazer com que não haja tanto interesse na compra do FI, isso faz com que a liquidez diminua e que os seus rendimentos diminuam também. Setorização, como eu falei, né? O setor bancário virou um problema, o pessoal já não procura mais. Então, setorização é um ponto muito importante para você também colocar aí como prioridade. O vencimento dos contratos de aluguéis, eles são muito importantes, porque às vezes vence o contrato, o inquilino vai embora e você fica sem a renda. Ou ele está vencendo, existe a renovação do contrato, pode ser com novas condições, com valor menor do aluguel. Então, fiquem atentos também aos contratos de aluguéis. A vacância, ou seja, se ele está totalmente ocupado ou se tem muitas lojas vazias, por exemplo, num shopping, né? Se o shopping está passando por uma crise, se o Brasil passa por uma crise, você vai ter uma vacância muito grande. Então, fique de olho. Outro ponto é o número de inquilinos, né? Como eu falei, se você tem um inquilino, você tem um prédio que só tem um inquilino, uma empresa que tem esse aluguel com você, o que acontece é que se o número de inquilinos for um só, a hora que terminar o contrato, você vai ter que ficar buscando um novo inquilino e às vezes você vai ter que diminuir as exigências atuais que você tem de valores e tudo mais para conseguir um novo inquilino. Então, fique de olho nisso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela. Essa tabela é a tabela de FIs, vocês podem pegar lá, eu vou deixar aí na próxima slide vai ter aí onde você consegue pegar essa lista de FIs, que é lá no Ibovespa, no BVMF, e lá você tem uma lista de 88, são 88 FIs registrados, que movimentam 600 milhões, que tem valor de quantidade teórica de 600 milhões, e sempre peguem pelos que tiverem maior representatividade. Então, se eu pegar aqui os 10 primeiros que representam aqui praticamente 51%, né, são esses daqui, são 51% do valor dos 88. Olha só que coisa. Então, esses aqui são os que têm maior liquidez, são mais fáceis de negociar, têm maior facilidade de se desfazer, são mais sólidos, né, porque tem maior valor agregado dentro dele. Então, sempre olhem isso. Aí vocês vão olhar, né, os rendimentos que eles geram, rentabilidade, números de negócio. Então, número de negócio, isso é o que vai fazer, mostrar como gira aquele FI, se você precisar se desfazer dele, né, no futuro. Então, é sempre bom ficar de olho nisso. E o outro ponto é, por exemplo, se você quer pegar um fundo de tijolo aqui, o segundo que tem maior movimentação, que é administrado pelo BTG Pactual, que é um ótimo administrador, BRCR11. Então, você vai lá, procura BRCR11 e busca todas as informações desse FI. Então, a taxa de administração sobre patrimônio, como é que funciona essa gestão, o fundo, onde estão os imóveis, quantos imóveis são, política que ele utiliza, se ele está fazendo manutenção, se tem expansão, modernização do imóvel, qual é a taxa de vacância, ou seja, 33% está livre para aluguel, que faz parte da ABL, ou da financeira, mais 30%. Então, tem que ficar de olho nisso. 81% dos contratos são corrigidos pelo IGPM, muito importante. E o vencimento dos contratos pelos períodos também ajudam bastante a você tomar algumas decisões. Então, aqui tem um pouco de informação útil para que você possa fazer uma tabela de comparação e ajude vocês nesse caminho de análise. Busca de informações, vocês podem buscar, existem vários sites especializados, pagos ou não pagos, na internet.
E a grande parte da informação está tudo na própria B3, da BVMF, e a composição de carteira e mais informações vocês podem vir através desse site aqui, ok? Então, as corretoras e casas de investimento também fornecem esse tipo de informação que ajuda vocês aí nesse processo. Ok? Então, mostrei aí para vocês como é que eu faço aí a minha seleção, mostro alguns pontos que eu olho. Não são todos, mas não estão todos listados aí, mas ajuda pelo menos vocês a terem noção do que precisa, no mínimo, ver para fazer uma análise de FI. Então, sempre quando pedirem para mim uma análise de FI, peçam, mas não espero que eu responda no vídeo ao vivo, porque eu preciso fazer uma análise do FI como um todo, porque de repente ele tem informações que não estão no gráfico, ok? Deixa eu mostrar para vocês um gráfico de FI, vamos pegar um gráfico aqui de FI, mostrar para vocês um gráfico de FI, vamos pegar aqui um fundo de papel, esse aqui, NCR, eu tenho esse fundo, mostrar para vocês como é que funciona. Então ele paga mais ou menos 6% ao ano de dividendos. Fora isso, sempre imagine o seguinte, ele tem que valorizar a cota, né? Então, essa cota comprada no começo de janeiro de 2018, ele valorizou praticamente 11%, mais 6% ou 5% do valor. Então, foi muito acima aí do valor de mercado com renda fixa. Então, é um ótimo negócio, desde que você saiba escolher bem, tá? Eu mostrei já também esse tipo de análise para ações, para receber dividendos. Se você puder aliar a valorização da cota mais o dividendos, você está potencializando seus ganhos, ok? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, entrem lá no meu site. No meu site vocês vão achar bastante informação. Esse vídeo vai estar lá na área de novatos. E se inscreva no meu canal do YouTube e peço suas análises pelo YouTube, ok? Gente, espero que vocês tenham curtido, gostaram do conteúdo. Dê um like aí, né? Um joinha. E se inscrevam no canal para poder sempre saber aí que a gente tem vários vídeos aí que podem ajudar vocês a entender melhor esse mercado, que é a bolsa, porque ela é muito louca. Eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Gente, um grande abraço, espero que vocês aproveitem e tenham um ótimo 2019. Sucesso! Tchau!